perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos, de entregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejo de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que nós possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. É o Kardec. Vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo sempre a Jesus, nosso Mestre de infinita bondade e misericórdia, pela oportunidade de estarmos aqui hoje para mais um ensinamento. Como a mensagem nos alertou também, pedimos que conceda-nos força para que possamos nos livrar de todas as nossas falhas, de todas as nossas paixões, tire de nós todo rancor, ódio e ressentimento. Agradecemos sempre o seu amor incondicional para conosco, nos colocando sempre no caminho correto. Pedimos sua proteção para que a nossa reunião seja bastante harmônica. Pedimos proteção também para a palestrante de hoje. Fique conosco agora e sempre, graças a Deus. Obrigado, Cristina. Com a palavra, a nossa palestrante de hoje, a Inês. A palavra é sua. Boa noite, todo mundo acordadinho? Boa noite a todos, é com muita alegria que eu agradeço a essa casa, mais uma vez, o convite de estarmos aqui, longe de palestrante, mas para a gente conversar um pouquinho sobre essa doutrina que nós abraçamos com tanto carinho e com tanto amor. Então, como a nossa companheira já colocou aqui, todo mundo já sabe meu nome e já sabe qual é o assunto. Existe uma controvérsia aí se a parábola é do joio e do trigo ou do trigo e do joio. O que vocês acham? O que deveria vir primeiro? O joio ou o trigo? Trigo. Quem é a favor do trigo? Quem é a favor do joio? Ah, todo mundo é a favor do trigo, já estamos melhorando. Bom, gente, olha só. É importante a gente, sempre quando a gente fala em uma parábola, dizer que Jesus falava por parábolas nos seus ensinos, aproveitando dos ambientes, dos locais onde ele andava, de tudo que ele via, e dali ele tirava um ensinamento. Por que ele falava em parábolas? Ele falava em parábolas porque é muito difícil para nós compreendermos? Talvez, mas se a gente avaliar o tempo que isso ficou, né, mais de 2000 anos, e ainda hoje, cada um de nós, quando lê uma parábola, vai interpretar, vai entender, vai analisar de uma forma. Então, ele falou em parábolas para que isso ficasse para muitos momentos de nossa vida. Os momentos em que nós estamos mais afastados do reino dos céus e o momento que a gente está mais próximo ao reino dos céus.
Então, existe essa controvérsia mesmo, mas a grande maioria hoje já diz a parábola do trigo e joio. Tá? E aí a gente vai compreender nesse estudo que eu me baseei não só no Evangelho, mas também num estudo feito pela nossa companheira Roseli Campetti, irmã de Geraldo Campetti, que é o vice-presidente da FEB. E ela faz uma avaliação que eu trouxe alguns momentos para a gente ver, muito interessantes. Então, a primeira coisa é nós conhecermos a parábola. Quem é que escreveu a parábola do joio e do trigo? Qual o evangelista? Todos? Bom, a parábola do joio e do trigo, normalmente, o que se estuda é no Evangelho de Mateus. A maioria das parábolas nós estudamos, a grande maioria, pelo Evangelho de Mateus, né? Então, de lá no Evangelho de Mateus, propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, 24 a 30. Existem dois elementos extremamente importantes nesta parábola. Vocês conseguem ver quais são os dois elementos principais? Uma interrogação. Dois elementos importantes na parábola. A parábola é dois elementos importantes: o trigo e o joio. Está dito no título. Então, dois elementos, os elementos mais importantes que Jesus, vendo isso, colocou para chegar até nós e nós vemos cada vez com um tipo de olhar. Então, vamos ver. Propôs-lhes dizendo: o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Ninguém sabe o que é o reino dos céus? A nós espíritas. É um reino que está lá em cima, bonito, céu, com estrela. Então, o que é o reino dos céus? Eu falei que eu ia dar trabalho para vocês hoje. O reino dos céus que a gente aprendeu é o estado de espírito que nós estamos. Estado de espírito que estamos nós. Que a gente pode estar no reino do céu, no reino do umbral, no reino do inferno, no reino da terra. Mas o reino do céu, quando ele quis dizer aqui, ele quis dizer
A lei de Deus. E essa lei de Deus está onde? Aí vai de encontro ao que você falou. Está dentro de cada um de nós. Como diz o livro dos Espíritos, na nossa consciência. Então, vamos guardar. Aí, é semelhante ao homem que semeia a boa semente. O homem, nós, que semeia a boa semente. Quem é a boa semente? Nessa parábola. Trigo. Muito bem. No seu campo. O que poderia entendermos por campo? Oração. Jesus vai explicar na sequência de Mateus, que depois eu vou ler para vocês, o que é cada um. É uma das parábolas que ele mesmo explica para a gente. Ele diz que o campo seria o mundo, ou seja, seríamos nós, a humanidade, né? Semear, né, aquele mundo, a boa e a má semente. A má semente seria o joio. Que aí a gente vai entender porque os dois foram semeados juntos, e ele diz aqui, né? Mas dormindo, que não é difícil, né? Nós estamos num estado de sono, os homens, ou seja, nós, veio o seu inimigo. É sempre bom a gente ressaltar que cada um interpreta de uma forma. A gente está dando uma interpretação, mas a gente lê e cada um observa de um jeito. Em cada momento a gente vai observar melhor. Então, o inimigo seriam aqueles que estão no mundo para atrapalhar o crescimento da boa semente. Então, dá a entender que seria o que no Evangelho fala os falsos profetas. Que estão aí, né, gente? Os falsos profetas estão aqui semeados conosco. Eles podem ser um político, eles podem ser um diretor de casa espírita, eles podem ser um colega nosso de trabalho. Eles estão aí. E seria o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu o joio. E os servos do pai. Quem serão os servos do pai? Aqui a gente diz a boa semente, o trigo, que pode ser o homem, aqui também um homem. Um homem bom e um homem mau. Né? E os servos do pai? São aqueles que já seguem a lei de Deus. A gente poderia dizer que são os nossos protetores, os nossos amigos espirituais, os nossos guias, né? O mentor das casas. Então, são os benfeitores. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tens joio? E lhes disse: um inimigo, que a gente já falou que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, olha só, gente, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Todo mundo aqui conhece trigo. Trigo é uma gramínea, é do grupo das gramíneas, e ele tem aquele aspecto bonitinho, né? Bem baixinho, ele não é alto.
e é um tipo de cereal que existe ao norte do Rio Nilo, próximo a Iraque e o Kuwait hoje. E o joio, ao contrário, é uma planta de um outro grupo, não é das gramíneas, é lourímio, e ela cresce, ela é alta, ela não é baixinha que nem no trigo, mas quando os dois estão verdes, eles são iguaizinhos. Eles só ficam, a gente só consegue distinguir quando eles crescem. É por isso que na parábola Jesus pede: espere que crescem, para que aí saibais reconhecer o que é o joio, o que é o... Interessante isso, né? A coisa como é a natureza nos mostrando como tudo está ali presente, como a gente tem que ter o olho para saber. E diz ela nesse estudo que era comum naquela época, nas plantações, serem ceifados o joio. Eles jogavam o joio. Inclusive tinha uma norma romana contra aquilo, que era para destruir a plantação do outro, né? A gente vê que o mundo passa, o tempo passa, mas as cobiças, o querer, né? O querer passar a perna no outro continua, de uma outra forma, né? Ali ele estava querendo destruir a plantação. E Jesus, mais adiante, vai dizer que a explicação da parábola do joio, aí já está em Mateus 36, 40, que eu vou ler para vocês. Isso é outra coisa que é importante. Eu estou lendo numa Bíblia, que é a Bíblia que eu tenho aqui, em Itaipuaçu. As Bíblias têm traduções diferentes, tem palavras diferentes, vírgulas diferentes. Então, é importante, às vezes, a gente ler em mais de uma Bíblia. Os estudiosos, na Inês, dizem que a melhor Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. E nós, espíritas, temos os Novos Testamentos traduzidos por Haroldo Dutra, que ele também explica de uma forma muito boa, porque ele fala hebraico, né? Então fica as traduções, as diferenças. Então vocês vão ler que aqui tem palavras que eu tenho certeza que na Bíblia de Jerusalém ou na própria do Haroldo não fala, mas eu vou ler como está aqui. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando ele aos seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então, quem semeia a boa semente é Jesus. Então, ele veio para semear no mundo onde nós estamos, né? Ele veio para auxiliar o progresso da humanidade. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, aqueles que seguem a lei de Deus que está gravado na nossa consciência. E que o que acontece com nós normalmente? As leis estão todas guardadinhas dentro de nós e nós sabemos perfeitamente distinguir o que é certo do que é errado. Só que no nosso período de sono, a gente se afasta daquela lei de Deus. E aí a gente deixa, né, se levar por outros fatos, pelos próprios joios que estão ao redor de nós e pelos falsos profetas que puxam as nossas ideias e colocam ideias deles. E a gente deixa, né, de seguir a lei de Deus que está dentro de nós. Porque nós sabemos que o dom da palavra é uma coisa belíssima, como o dom de ouvir, como o
de cantar. Mas há aqueles que têm o dom da palavra, infelizmente, para fazer a cabeça do outro, para que pense do jeito dele. E, na verdade, nós estaríamos atrapalhando o caminhar daquele ser. Mas há irmãos nossos, e nós temos que ter piedade desses irmãos, porque eles estão usando a palavra de uma forma errada, para querer mais poder, querer mais riquezas, querer mais as coisas do mundo. E nós, às vezes, nos deixamos levar por isso. Esquecemos que todos somos filhos de Deus, irmãos de Jesus e criados em imagem e semelhança dele. E deixamos que esses falsos profetas coloquem sementinhas não muito boas nas nossas ideias. E aí a gente esquece que somos filhos de Deus, imagem e semelhança, bons, que querem o bem do outro, que o nosso direito termina em um momento em que eu estou atrapalhando a vida do outro, que eu não estou para passar a rasteira no outro, o outro cair, porque eu quero mais poder, porque eu quero um cargo maior na minha empresa, porque eu tenho que ser melhor, porque eu tenho que falar melhor na casa espírita, e aí eu passo a rasteira no outro. Por quê? Porque eu durmo, eu estou no sono, eu não estou desperto, eu esqueci a lei de Deus. Isso é muito triste. Por quê? Porque quando a gente vai estudar o sono e os sonhos, a emancipação da alma, no livro dos Espíritos, ele nos diz que é quando a gente se aproxima mais do mundo espiritual, porque a gente se afasta, a gente fica ligado por aquele laço tênue. Então, quando a gente tem um sono belo, quando a gente se prepara para dormir, quando a gente faz a nossa prece, nós vamos ao mundo espiritual, nós vamos estudar, nós vamos aprender, nós vamos amar. Mas se a gente continuar naquela vibração do dia a dia, do filme que assisti que me impressionou, da briga que eu vi na rua, do atropelamento, do outro, e nós sabemos que as mídias adoram isso, né? Adoram terror. Se a gente tem determinados canais, então, se você fizer assim, infelizmente sai sangue. Porque notícia boa, e tem notícia boa, e muitas, não chama atenção. Aí eu acho tão interessante que de vez em quando eles falam assim, fulano de tal achou a carteira, não sei o que, e devolveu. Como se isso fosse alguma coisa. Como se isso não fosse uma coisa normal de um ser humano, filho de Deus. Então a gente tem que ficar analisando até quando nós vamos estar dormindo. Até quando nós vamos deixar que o planeta se acabe, se destrua, para a gente ter uma casa maravilhosa, destrói 300 árvores. Hoje eu estava lendo nesse estudo que são destruídas 476 árvores por hora. E aí? A Amazônia está indo embora? Ela não é o celeiro do mundo? E nós fazemos o quê? Tudo para a gente analisar, gente, para a gente refletir, tá? Então ele prossegue aqui. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O jeito são os filhos do maligno. Olha só, filhos do maligno. A gente pensa, né? Filhos do maligno. Infelizmente, existem nossos companheiros de outras religiões que adoram falar em maligno, em demônio, em diabo. E nós sabemos que não existe isso. Existe um irmão nosso ignorante da lei de Deus. Ele está longe da lei de Deus. E ele aí se torna malévolo. Ele aí pode se tornar
o joio. Mas é nosso dever, que sabemos um pouquinho assim a mais, dar a mão. E não criticar. Ah, Inês, é muito fácil quando não está do seu lado, né? Eu concordo com vocês. É realmente muito fácil a gente falar quando não está dentro da nossa família. Quando não vem um e acaba com um lar, uma família, por um latrocínio, com morte e tudo mais. Mas, será que vai valer a pena? Está na nossa consciência. Eu não, como nós lemos a página, né? Perdoar é um dos sentimentos mais belos que tem. A gente ainda está aprendendo a amar, que dirá perdoar. Mas ainda nós não sabemos amar nem a nós mesmos. Porque se a gente soubesse amar a nós mesmos, nós não faríamos metade das coisas que a gente faz, não ingeríamos metade das coisas que a gente ingere, não nos estressaríamos metade do dia que a gente perde as estribeiras por coisas tontas. É tudo para nós pensarmos, tá? O inimigo que semeou é o diabo. Gente, o diabo é quem? Nossa ignorância. É não saber que existe um ser maior que nos colocou aqui no mundo. É nós não entendermos que estamos aqui de passagem e que somos seres espirituais e não materiais. Nós, às vezes, somos mais materiais que espirituais, mas nós somos espirituais. Então, o corpo é um momento, mas quantos não vivem pelo corpo? Malha 10 horas por dia para ficar bonitão. E na mente, ó, não tem nada. Não lê um livro. Não estuda, não fala, não pensa numa coisa boa. Então, mas nós devemos massacrar? Não, nós devemos compreender, sermos indulgentes. Faz parte daquele BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Então, sermos indulgentes, compreendermos que o nosso estágio evolutivo não é o mesmo daquele nosso irmão. Então, vem um cara com um carrão voando, abre a janela e tchum, para fora. A lata de cerveja, a lata de Coca-Cola. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa? Eu trabalho num lugar que antigamente eu perdi o meu dia por causa dessas coisas. Hoje, eu abro a porta, abro a lixeira, jogo e olho. E volto. Estou sendo crítica, porque eu devia já nem olhar. Mas eu ainda olho. Mas eu vou chegar no estágio que eu vou recolher aqui e nem vou olhar, não quero nem saber quem foi. Entendeu? Mas são os momentos que nós temos que passar. É igual dirigir. A minha irmã diz que eu viro pateta no volante, às vezes. Eu estou tentando melhorar, porque eu não aguento aqueles espertos que querem se dar bem. Então você está na fila para entrar à direita. Aí vem um lindo lá de longe e entra na frente de todo mundo. Aí a gente tem que pensar assim, coitado, ele está com a mãe e o pai doente dentro do carro, por isso que eles estão fazendo isso, vamos deixar ele passar. É assim que a gente tem que pensar. A gente não pensa assim não, mas é assim que a gente tem que pensar. Assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Então aí ele termina a explicação da passagem, dizendo que no final dos tempos ele vai
separar os bons dos maus. Então, agora nós vamos trocar ideias, né? Somos homens. Eu acho que eu não devia ser, eu tenho a minha profissão, acho que tem um recalque. Eu acho que eu queria ser professora e não sou. Então, ou tenho resquício de professora, e aí eu adoro um quadro, adoro um caderno, escrever. Eu só sei estudar escrevendo, rabiscando o livro todo. Outro dia eu fui presticar o livro para minha amiga, eu falei, esse livro, desculpa, mas está todo rabiscado. Eu sei, Inês, eu sei, eu também tenho essa mania. Então, vamos pensar aqui por um instantinho. Nós somos homens, criados simples e ignorantes em um momento da vida, né? Homens aqui eu estou falando no sentido genérico, homem, mulher, qualquer sexo, ok? Então, o nosso destino é chegar aqui na felicidade, na plenitude, num progresso, né? Progredir espiritualmente. Só que aqui está um mundo onde nós estamos, né? Um mundo onde Jesus semeou as boas e as más sementes. Então aqui nós podemos seguir o bem ou nós podemos seguir o mal, certo? E quando nós vamos seguir o bem? Quando? Respeitando as leis de Deus. Então, se é o que fala lá na parábola, se nós seguirmos a lei de Deus, despertos, nós vamos paulatinamente conhecendo, aprendendo e desenvolvendo uma coisa que chama-se senso moral e ético, que hoje em dia não existe mais, infelizmente. Eu estou sendo cruel, né? Porque o mundo não é tão ruim assim, mas tem momentos que você vê, poxa, aquela pessoa não tem ética nenhuma. Porque o que ela fala do outro, que tem a mesma profissão, a nível nacional, num jornal, me deixa chocada. Eu fico, meu Deus, aonde, que mundo? Eu penso, sabe, gente, às vezes, que mundo nós estamos? Aí eu lembro, estamos num mundo, transformação. Então nós vamos ver de tudo. O mundo está se transformando, o homem está se transformando, os seres estão se transformando. Então nós temos que estar preparados. Aí é que vai. Que lente é que eu vou olhar para a parábola? Eu vou olhar com o olho e ver de uma forma. Marise vai olhar de um jeito e ver de outra forma. Denise, Antônio, cada um de nós vai ver de um jeito, perceber de um jeito, sentir de um jeito. E nós não temos direito de interferir nisso, a não ser, às vezes, silenciar, ouvir, calar, orar. É o que mais nós precisamos fazer por todos nós, pela humanidade, pelo momento que nós estamos passando. Eu vou ler, no finalzinho, eu vou ler o comentário dela, que é perfeito, desse momento que nós tivemos de pandemia, para muitos ficarem separados uns dos outros, outros terem que conviver junto com os outros, outros perderam pessoas queridas. Então, olha só as transformações, olha o chacoalho que o Pai está mandando para nós. E nós estamos com que olhos a ver isso? Quais os olhos? Aquela lente bonita é normal.
Muito bem. Cada um. Vamos ver. Então, quando eu falo ética, moral, é porque diz lá no livro dos Espíritos que o maior atropelamento do nosso progresso, além do egoísmo e do orgulho, chama-se o interesse pessoal. E, infelizmente, eu só olho para o meu umbigo. Só. Eu não tenho esse olhar. Eu só tenho esse olhar quando acontece uma desgraça. Meu Deus, acabou Petrópolis. Eu vou tirar o que eu tenho de mais na minha sacolinha e dar. Passou, e agora? Alguém lembrou? Alguém lembra do que aconteceu? Dos outros problemas que continuaram? Olha, gente, eu não estou falando para vocês. Eu estou falando para os dois ouvidos que estão ouvindo aqui. Bom, então, a lei de Deus que está na nossa consciência, que chama todas as leis morais da vida, que termina com a lei da justiça, do amor e da caridade. Essas são as maiores leis que eu digo que são a base, porque se não tiver justiça, se nós não formos justos, como o Pai misericordioso é com a gente, o que será? Porque aí sim, a gente vai aprender a amar. E aí, o amor se transforma quando a gente age. E o amor em ação é caridade. E qual é a bandeira da doutrina? Caridade. Então, agir com amor, sem olhar a quem, sem olhar sexo, sem olhar nada, sem saber quem é. Isso é importante. Agora, nós também podemos estar aqui, né? Pelos aqueles inimigos que foram plantados junto conosco, e aí a gente diz que os nossos inimigos estão sempre próximos a nós, para nos testar, para ver se a gente aprendeu a lição ou não, né? Somos advertidos diariamente dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, porque o nosso planeta é de provas e expiações. Então, a maioria de nós está aqui em prova. E prova é aprendizado, é experiência, é conhecimento. E é isso que a gente tem que tirar daqui. Expiação temos? Muitos têm expiações. A grande maioria não. E raríssimos são os missionários. Aí, essa semana nós fizemos a segunda pergunta. Chico Xavier passou por expiação ou por prova? O que vocês acham? Eu achei interessante a pergunta e parei para meditar e eu tinha uma ideia errada. Chico Xavier, aí um companheiro disse assim, ele teve a expiação que ele teve com o sofrimento com a mãe quando ele era pequeno. Aí uma outra companheira disse, não. Ele esteve em provas, mas ele utilizou tão bem as provas dele que ele foi missionário. Ponto. É difícil ser igual ao Chico? É. Ele usou as provas dele todas para ser um missionário e deixou esse legado maravilhoso para nós, que até hoje a gente, quase 500 livros, sem conhecimento nenhum, quarto ano primário, escrevendo o que ele escreveu. Tendo também aquele mentor maravilhoso que puxava a orelha dele de um lado do outro, que é Emmanuel, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então, nós temos também o nosso Emmanuel do nosso lado. Mas será que a gente busca ele? Ou a gente fica atrás dos outros? Bom, eu fiz aqui no meu resuminho três coisinhas aqui que a gente, quando está aqui nesse estado de sono, passa. Nós passamos por equívocos. A gente se engana muito, se engana com as pessoas, se engana com a nossa vida, se engana no trajeto a seguir, apesar da gente saber que a gente está no caminho
deveria seguir o caminho, verdade e vida, mas a gente ainda não consegue seguir. Então temos os enganos e temos a nossa imprudência. Poxa, imprudência é feio, né, gente? Sermos imprudentes, quando a gente devia ser, como diz a passagem lá, sagaz e prudentes que nem a serpente. Ou seja, nós não podemos estar no sono, nós temos que estar atentos, principalmente quando estamos de vigília. Mas quando a gente vai para o estado de sono normal, a gente tem que se preparar para esse estado de sono para a gente poder continuar no mundo espiritual e ficar menos no mundo material. Afinal de contas, o sono é um preparo para a nossa desencarnação. Se é um preparo para a nossa desencarnação, a gente tem que se preparar. Porque o maior medo que a gente tem ainda, infelizmente, não estou falando por mim, é o medo de morrer. Ai, não tem medo de morrer, não. Eu tenho medo de sofrer. Não tenho medo de sofrer, não. Eu tenho medo de deixar os outros preocupados comigo. A gente tem medo, pronto, de sofrer, de morrer, seja o que for. Trabalhemos os nossos medos, procuremos estar no mundo espiritual, né? Então, estar atentos e preparados. E o que nos prepara, gente? O que nos prepara para este mundo, para este campo que Jesus semeou? O que nos prepara? O que Jesus deixou para a gente para nos preparar? O Evangelho dele. É só a gente seguir, está tudo lá. É difícil a beça, gente. Desde o capítulo 1 até o último, lá onde tem todas as preces. É difícil. As bem-aventuranças, se a gente praticasse um pouquinho das bem-aventuranças. Então, como já está o nosso andar aqui apontado, eu queria ler alguns comentários que a nossa companheira fez aqui, que eu destaquei, que são muito, muito, muito interessantes. Então, quando ela fala assim, grande parte dos seres, ao observar este grande campo, ou seja, nós, demonstra que ainda dorme, pois não alcança as percepções mais profundas do espírito, confundindo o joio com o trigo, que é quando eles estão parecidos. Neste contexto, os falsos profetas entendidos em seu sentido amplo, representados por líderes políticos, por aqueles que ditam regras econômicas e sociais, entregam o joio como se o trigo fosse, e a gente aceita. Governos malversam o uso de recursos destinados para as políticas públicas e entregam um mundo desigual e perturbador. Gente, tanto país rico, tanto país pobre, eles escravizam os pobres até hoje, desde aquela época. E agora, guerra. Guerra por quê? Território? Poder? E olha só, né? É um andar atrás do outro. Até quando nós vamos enxergar o joio igualzinho ao trigo? Quando a gente vai deixar o trigo surgir? Então ela, desculpa, diz assim, e esse comentário está na Gênesis, tá? No capítulo 18, que é aqueles são chegados os tempos. É um convite a todos, leiam, aquilo é importantíssimo. Mas eu só vou ler um pedacinho que ela destacou, que eu acho perfeito. Diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência. Então é por isso que as nossas escolas públicas são maravilhosas, né? Sem comentários.
e do senso moral e do abrandamento dos costumes. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si, reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar. Isso está na Gênesis nesse momento. E aqui no finalzinho ela faz esse comentário. Necessário se faz uma ampliação de olhar e de consciência. Nesse momento difícil, pelo qual passa a humanidade, em virtude de uma pandemia, e eu acrescentaria agora, de uma guerra, que pode se transformar numa terceira guerra mundial, que assolou o globo, grande parte dos homens precisa dilatar as suas lentes para saber distinguir o joio do trigo, utilizados como elementos simbólicos nesta parábola. Que os homens que ainda dormem possam despertar e agir como o Senhor da lavoura, que teve a percepção exata do que aconteceu em seu campo e não se deixou enganar pelas armadilhas do adversário, simbolizadas na parábola como os propagadores das distorções terrenas. O Senhor do campo foi paciente e sábio ao esclarecer aos seus trabalhadores sobre o momento oportuno da colheita. O que ele disse? Espera, o trigo e o joio crescerem, e aí vocês vão saber distinguir qual é o joio, qual é o trigo. Se colher antes, se for precipitado, apressadinho, como muitos de nós, quer chegar na frente, aí não vai dar certo. A fim de pudessem visualizar a diferença entre a boa semente e a semente que é confundida. Doravante, assim como descrito na parábola, que os seres possam ter a percepção do que se passa no campo. Se antes os homens menos previdentes se deixaram contaminar pelos equívocos e pelas, ele chama aqui normose. Normose é um termo que os psicólogos estão dando agora, que você sabe que tem mimose, é psicose, neurose, normose. É uma falsa normalidade que é doente. E se dizem normais, mas estão mais doentes, porque eles não sabem mais distinguir o que é certo e errado. Essa é a normose. Então ela fala aqui, pelas normoses que façam agora com o Senhor da lavoura, que enxergou o joio, mas não o ignorou. Olha só, não o ignorou. Que não permitiu que a semente faliciosa contaminasse toda a plantação, justamente porque foi previdente e cauteloso com aquilo que estava observando em seu campo. Neste término de ciclo, olha só, transformação para a regeneração, passa a humanidade terrena, que os seres não mais se deixem enganar pelos apelos distorcidos, pelos hábitos milenares equivocados, mas que possam saber colher a semente que reluz sabedoria e plena consciência. É nós despertarmos realmente nesse contexto, ao fazer a analogia com a parábola, que tão bem sintetiza o momento atual pela qual passa a humanidade, que sejamos como senhores previdentes do campo,
a fim de que possamos levar luz para o mundo e não receber trevas. Que possamos ser o exemplo esclarecido, a fim de que cuidamos da boa semente, para que ela prospere frutos de amor pleno em direção ao mundo regenerado. O que lente vamos colocar? Depende de cada um de nós. Temos que colocar a lente agora, não é ontem, não é amanhã, é agora. O momento passa rapidamente. Nosso companheiro mesmo diz: nós já estamos na 3ª semana que a casa abriu. Vamos trabalhar. E aí, lembrando, quando a gente encarna, a gente vem com uma carteirinha, mas não é passaporte não, para ficar viajando. A carteira é de trabalho. Nós somos tarefeiros do semeador do mundo e Ele espera por cada um de nós. Eu não posso. Eu já estou com 88, eu não consigo fazer mais nada. Eu estou com 90, eu não consigo mais nada. Consegue? Consegue. Claro, nós todos conseguimos. Inês, é muito difícil estudar isso, dá muito trabalho. Ler o livro dos Espíritos é muito difícil. Vamos, gente, vamos estudar para nós transformarmos a nós mesmos e sermos exemplo para aquele que está no nosso caminho. Porque se eu abaixo e recolho o lixo, se todos nós abaixarmos e recolhermos o lixo, todo mundo vai abaixar e recolher o lixo. Agora, se eu for e pichar uma parede, todo mundo vai ser levado a pichar a parede. Então, vamos atentar. Somos exemplos desses pequeninos que estão chegando aí, que são do planeta de regeneração. Somos avós, somos pais, somos mães, somos tios. Eles se espelham em cada um de nós. Busquemos o amor, a fraternidade, a caridade e busquemos, acima de tudo, sermos irmãos em Cristo, independente de religião. Somos filhos do mesmo Pai. Que Jesus nos ampare, nos conforte e que nós sejamos também semeadores do bem. Senhor Jesus, amigo de nossas almas, irmão maior, semeador do Teu Evangelho de luz. Aqui estamos reunidos nesta casa de bênçãos, com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas doenças, mas estamos buscando alimentar o nosso corpo, mas principalmente o nosso espírito. Que este alimento caia sobre nós, como bênçãos de luzes, nos consolando, nos amparando, nos lembrando. E assim, neste instante, em que passamos para a vibração de paz, buscamos deixar todos os pensamentos tristes, de impaciência, de sofrimento, longe, além da porta. Buscamos enxergar Jesus entrando e falando com cada um de nós, ou melhor, cada um de nós falando com Ele, porque Ele espera que cada um procure. Ele sabe de tudo. Ele sabe quais cabelos de nossa cabeça que vão cair. Ele sabe de todas as dores que temos, de todos os sofrimentos, de todos os prazeres e gozos, de todas as alegrias.
Mas mesmo assim, Senhor, te pedimos, por cada um de nós, para que a tua luz se derrame por todos os centros de força, encharcando de bondade, de alegria, de paz, de tolerância, de amor, Senhor, retirando todos os miasmas negativos e trazendo tudo que é belo, bom e positivo, pois somos, Senhor, teus filhos. E assim, neste momento, recebemos o abraço dele, o consolo dele, o conforto dele, nos curando, nos iluminando, nos fortalecendo. E assim, voltaremos para os nossos lares, levando esta luz, esta paz, este consolo para todos que deixamos lá. Que eles possam estar conosco neste instante, recebendo estas bênçãos, essas vibrações de energia que fortalecem, que encorajam, mas acima de tudo, que mostram o caminho da verdade e da vida. Graças, Senhor, e que possamos estar abençoados pelo teu amor.